a gente vai falar de uma omissão também que pode, inclusive, incitar uma igreja que por uma falsa, com uma deturpação de um dogma, pode inculcar até o erro de um papa em nome de um erro. Coloca na tela essa matéria que eu vou colocar aí, Bruno. O que está acontecendo? A multiplicação dos bebês e casais e da ala conservadora da Igreja Católica. O que eu vou dizer sobre isso? Esse é um artigo que a Veja publicou, é um artigo capcioso, tá? É um artigo ruim na sua intenção, mas ele acerta tergiversalmente. O que eu quero dizer com isso? Ele diz que esses católicos ultraconservadores, que não querem planejar filhos, que não querem tomar anticoncepcionais, que eventualmente estão contra um princípio de vida, que estão a favor completamente pró-vida, mas estão contra também o aborto, métodos anticonceptivos. Ou seja, é um artigo capcioso que nega o dogma católico, nega o dogma cristão de fé, que é o seguinte: o crescei-vos e multiplicai-vos tem um sentido muito claro que é o tal. Um filho é a maior manifestação que um ser humano pode dar a outro. O sentido da vida, eu já disse aqui várias vezes, é o outro. É o amor que você constrói pelo outro. É o trabalho que você realiza pelo outro. Um pedreiro faz uma casa para o outro, um poeta faz um poema para o outro, para expandir a consciência, para habitar o outro. Sempre assim, qualquer tipo de trabalho, do mais sublime ao mais tosco, tudo que você faz é pelo outro. E lapidar, e educar, e amar um filho, e construir em cima desse amor para formar e melhorar uma criança, é o princípio máximo de um amor, de um pai, de uma mãe para o filho. Então, ter filhos é o fundamento da fé cristã e é o fundamento do humanismo, é o fundamento da bondade. Agora, no que o artigo toca tergiversalmente pelo certo? Existe uma deturpação do dogma católico, e é feita pelo próprio Paulo VI, um dos papas, que errou, que não sabia sobre ciência de biologia, que vai contra qualquer tipo de método anticonceptivo e vai contra qualquer tipo de planejamento familiar. Se você tem uma renda per capita baixa de 1, 2 salários mínimos, e você tem 12 filhos por cabeça, você não vai conseguir, por mais que você queira, dar uma educação de qualidade, dar um amor de qualidade, dar uma estruturação de qualidade para essas 12 crianças, por mais que você seja bem intencionado. A boa intenção, ela tem que ser seguida de uma apreensão e percepção da realidade. E uma percepção de uma realidade, de um pai, de uma mãe que tem 6, 7, 8, 9, 10 filhos e não tem condições de criar essas crianças, por mais amor que tenha e boa intenção que tenha, não é algo que deva ser preconizado nem só por um católico, nem só por qualquer pessoa de bom senso. Você percebe? A pílula anticoncepcional, ela não é abortiva. Ela nega simplesmente a possibilidade da fecundação. Mesmo na fecundação, existe uma discussão biológica se ali há vida ou não. Eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que se forma um feto com cabeça, tronco e membros, depois de 6, 8 semanas de gestação, ali é um ser humano porque existe um esboço de vida cerebral. Agora, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali todo mundo há de convir biologicamente, que é um princípio de vida. E a pílula anticoncepcional simplesmente impede que o óvulo fecunde. O espermatozoide fecunde o óvulo. Não há nenhum tipo de abortivo, não há nenhum tipo de assassinato nisso. Então é um equívoco do Paulo VI lá, que colocou numa encíclica papal lá, que o método anticoncepcional é uma coisa maligna, é uma coisa abortiva. Não é. Você tem que perceber a realidade, eu volto a dizer, ainda mais uma realidade biológica, para não perceber que isso é uma coisa abortiva. E mais ainda, essa coisa de seguir a vontade de Deus, espera aí, a vontade de Deus está em você, tudo bem, no livro, mas ele te dá o livre-arbítrio. Se você vê uma mulher sendo estuprada, uma pessoa sendo torturada do seu lado, você não vai exatamente dizer que aquilo é a vontade de Deus. Você vai se imiscuir naquela cena, ou você vê um amigo atropelado, você vai se imiscuir naquela cena, portando o seu livre-arbítrio para salvar aquela pessoa que foi estuprada, que foi torturada, que foi atropelada. Como assim? Você não pode se imiscuir na vontade de Deus? E eles falam isso em relação à procriação desordenada de uma criança, de crianças, aliás. Isso realmente, o artigo tergiversalmente toca no lado certo. Uma pessoa que não tem um planejamento familiar e que joga filho no mundo de maneira irresponsável, ainda que tenha boa intenção e não consegue criá-lo, está estabelecendo, não está percebendo a própria realidade para que você possa, através de 1 ou 2 filhos, não de 12, dar uma criação melhor para uma criança. É terrível isso, porque no Brasil os casais mais ricos têm 1, 2 ou 3, no máximo, os filhos, e os casais mais pobres têm 6, 7, 8, como na África, por exemplo. Planejamento familiar e métodos anticonceptivos não são pecado. Pecado é você achar e deixar que uma população mais pobre
procrie desordenadamente, sem planejamento familiar, e não tenha condições de dar, exatamente, oferir uma educação de qualidade aos seus filhos. E amor é ação. Amor é ação de uma educação de qualidade. Se você planeja uma família com 1, 2 ou 3, no máximo, os filhos, e você dá uma educação de qualidade, você está exercendo o seu amor de uma maneira racional. Você não está impedindo o fluxo da vida, até porque você está tendo filhos. Mas é só não ter muitos filhos e de maneira desordenada. Tudo bem, o acaso faz parte da vida. O acaso faz, sim, parte da vida. Mas, eventualmente, quando você pode dominar o acaso para projetar um amor racional, planejando sua família, usando, sim, métodos anticoncepcionais, isso não é pecado, isso não é dogma de fé, isso é deturpação do cristianismo e deturpação do próprio catolicismo. E, às vezes, a deturpação vem da própria igreja, dos próprios elementos da igreja. Então, parem de colocar tudo como dogma de fé, não pode usar método anticoncepcional, não pode planejar uma família, você pode tudo. Você pode tudo dentro do escopo de um amor racionalizado. O amor não é uma abstração. Se você não faz uma ação amorosa, e uma ação amorosa pode estar em planejar a sua família, ter menos filhos que uma dezena, e usar método anticoncepcional para planejar a sua família, para ter a quantidade de filhos que você pode educar, amar com o devido carinho. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.